Bom, então a aula de hoje é uma aula bem legal, gosto muito. É aula de biotecnologia, ou seja, é a aula que envolve diversos métodos, ferramentas que são descobertos para que use a biologia a nosso favor. Isso pode ser em termos de melhoramento genético, e isso serve para a identificação de genes deletérios, de genes que causem mal, para a identificação de mutações que sejam também deletérias, né, negativas. Então, existem vários exemplos aí de. Peraí, só um minutinho. Vários exemplos que a gente tem de como a biologia ela pode ser manipulada pelo homem para, de alguma forma, contribuir na nossa sobrevivência, tá? Então, essa é a aula de hoje. Então, eu coloquei uma citação aí, né? Biotecnologia define-se pelo uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar produtos de utilidade. Digam para mim, qual é o tipo de técnica biotecnológica que vocês, sei lá, que mais chama a atenção de vocês, que vocês mais escutam? Você Transgênico? acha transgênico? Show. É um ótimo exemplo. Tem mais? Mais alguém? Clonagem também está relacionado, não? Clonagem, porra, nos anos 2000, clonagem era o boom do negócio, né? Todo mundo só falava disso. Hoje em dia, Fertilização in vitro? fertilização in vitro é uma parada muito recorrente hoje em dia. Tem vários laboratórios que trabalham com isso. Mais alguma coisa assim voltada para a vida de vocês? Será que existe alguma coisa biotecnológica que seja necessário que a gente utilize assim comumente? Células troncos, pesquisa? Sim, mas isso afeta diretamente a você? A gente, no caso? Diretamente? Eu acho que é um pouco mais assim, é mais indireto do que direto. Afeta porque tem vários estudos aí relacionados a eles, são muito importantes, mas que não estão empregados, assim, a gente não necessita atualmente. Eu espero que a gente um dia possa utilizar isso, mas hoje em dia a gente ainda está pesquisando, né? Agora, existem coisas que já não é mais no âmbito da pesquisa, já está no âmbito da prática, que é, por exemplo, a utilização de biocombustíveis. Já ouviram falar disso? Sim. Então, a produção, por exemplo, de etanol, muitas vezes é produzido biotecnologicamente. Ou seja, não é só da produção da cana-de-açúcar. Ou é da produção de cana-de-açúcar, mas com modificações genéticas na família de cana que você está trabalhando, né? De, ou você pode estar fazendo usando bactérias para poder estar produzindo o etanol para gente. Então, são exemplos aí de definições de biotecnologia, né? De utilização, na verdade, né, da biotecnologia, tá? Então, existem vários, já falamos, né? No entanto, a gente vai ter aí muito a participação da genética, né? Através de técnicas de DNA recombinante, ou seja, eu vou começar a introduzir genes em determinados seres vivos para que esses seres produzam coisas para a gente. E como é que seria essa técnica de DNA recombinante? É você isolar o trecho que você quer, e aí você, isolando esse trecho, você insere depois esse trecho em uma bactéria ou em um vírus, para que ele leve, então, essa informação para dentro da célula hospedeira humana, e isso, então,
esse material genético que foi incorporado, ele comece a produzir proteínas que você espera, né? Proteína para alguma coisa que você queira. Então, por exemplo, na produção de etanol, eu vou inserir na bactéria o gene da produção do etanol. Então, além dela produzir as coisas que ela já faz normalmente, ela vai produzir álcool também. E assim, você não vai precisar de tanto espaço, né? Imagina você ter uma plantação de cana-de-açúcar, o espaço que você vai precisar, a quantidade de pessoas que você precisa para lidar com aquilo ali, fora as variáveis, né? Coisas que você não controla, tipo tempo, quantidade de chuva, praga. Você não controla isso, você pode diminuir, né? Ou tentar criar métodos paliativos. Se você cria uma bioindústria, que a gente chama assim, você vai ter lá vários galpões, né, com vários tonéis imensos com bactérias, onde você vai colocar glicose para ela ali, você vai colocar comidinha, entendeu? Nesses tonéis, vai deixar numa temperatura ideal e elas vão ficar se multiplicando lá absurdamente, né? A bactéria cresce muito, muito rápido, povoa, né? Cria colônias muito rápido. Então a produção é muito grande e as variáveis são pequenas. E, e a produtividade é muito grande também, né? Então você tem uma produção muito grande, e sem muitas variações, né? Não tem um período do ano que tem mais, você tem uma saturação meio que contínua. E isso é muito bom. Só que existe o lado negro, né? Eu preciso de pesquisa para isso, eu preciso de mão de obra qualificada, né? Para você plantar cana-de-açúcar, você também precisa de mão de obra, mas não tão qualificada, né? Você não precisa de tantas ferramentas. Então, inicialmente, você tem um custo maior, tá? Bem maior. Mas a médio e longo prazo tende a ser um custo menor. Então, por isso, técnicas de biotecnologia são tão importantes hoje em dia, tá? Para que a gente não pare a produção do que é essencial para a gente, né? No caso aí da bioindústria, com a utilização dessas ferramentas, tá? Então, a técnica do DNA recombinante nada mais é do que você pegar o trecho do DNA que você quer, ou seja, o gene que você quer, e implantar na célula hospedeira que você tem como alvo, tá? Então, isso eu posso fazer com essa técnica de DNA recombinante. Eu posso produzir organismos transgênicos, ou seja, geneticamente modificados. Eu posso fazer clonagem de DNA. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar de todas, na verdade. A gente vai falar sobre eletroforese, que é uma técnica muito usada, principalmente em descobertas de genes alterados. É, Você também usa aí eletroforese, por exemplo, para poder fazer exame de paternidade, teste de paternidade. Então, tudo isso usa eletroforese. Existem outras técnicas também, porém a gente vai restringir aquelas que mais são cobradas, né, em prova. Bom, para fazer isso, a gente precisa de enzima de restrição, né? O que é uma enzima de restrição? É uma enzima que corta o trecho de DNA onde você quer que seja cortado. Então, ela marca, né, ela tem uma marcação aonde ela vai na base nitrogenada que você quer inicialmente para poder ser cortada e a base nitrogenada final que você também quer que seja cortada. Então você vai lá e retira aquele trecho, né? E aí você vai retirar esse trecho ele vai ser englobado, né? ah, num, num hospedeiro, numa célula hospedeira, tá? E a partir dali ela vai fazer o processo de transcrição. Então, a partir desse ponto, quando ela for englobada na célula-alvo, na célula hospedeira, ela começa a sintetizar, a fazer a transcrição, depois tradução e produzir as proteínas daquele gene do organismo original, do organismo molde. Ficou dúvida aqui sobre isso? Uma imagem aqui para a gente mostrar justamente como é que é o processo.
para ficar um pouco mais, sei lá, palpável para vocês. Então você tem uma bactéria, o material genético dela aqui, e o plasmídio, né? Tem que lembrar que plasmídio é um DNA pequenininho, circular, que a bactéria possui, que é voltado para a variabilidade dela, tá? É voltada para variabilidade e resistência. A gente chama isso de plasmídio, beleza? Então, você tem aqui plasmídio, beleza? E eu tenho aqui o DNA que eu quero que seja clonado. Então, você vai fragmentar esse DNA e eu vou inserir um trecho dele. Você pode vir aqui com o enzima de restrição e tirar também. E você vai pegar esse trecho que você quer e vai colocar ali próximo do DNA recombinante, né? Do DNA do plasmídio. E aí você vai ter um DNA recombinante. Quando você faz isso, introduz esse material dentro da bactéria, ela vai incorporar isso, né? Então você vai ter uma bactéria aqui já com o plasmídio da bactéria anterior e mais aquele gene de interesse que você queria. Então, digamos que isso aqui seja um DNA ou um gene do DNA da cana-de-açúcar, onde eu quero que produza o, o álcool, né? O álcool etílico. Então, eu introduzo isso aqui e a partir de agora, todas as bactérias, né, elas vão carregar esse gene também. Então, todas as que vierem a surgir vão produzir isso para mim, né? Como cada uma delas cresce exponencialmente, então a produção tende a ser cada vez maior. No caso dos vírus, a gente também tem essa técnica, né? O vírus costuma levar o material genético dele para dentro do ser humano e se multiplicar lá dentro, né? Então, uma técnica que é usada também, né, como a gente chama de terapia genética, é você pegar o DNA viral, tá? E aí você faz um corte com enzimas de restrição e introduzir um fragmento de DNA humano que eu queira. Então, digamos assim, a pessoa é diabética, não produz insulina. Então, eu vou pegar o gene da insulina de uma pessoa que tem, né, o gene, e vou introduzir, né, aqui no meio da carga viral. E aí depois vai ter a recombinação, né? Com a recombinação, o vírus vai utilizar esse material para poder formar seus capsídeos e vai começar a multiplicar isso nas células hospedeiras. Então, isso é uma forma que você também tem de, é, de utilizar como terapia gênica, né? Roma. Pode falar. No caso, a helicase, é ela só para replicação ou também tem a ver com isso? Como assim, na replicação? É porque ela corta, ela quebra as bases nitrogenadas para ter replicação do DNA, né? Correto. Mas no caso de eu fazer isso com uma bactéria, de eu pegar um gene humano e botar numa bactéria, só vai atuar as enzimas de restrição ou também vai ter helicase? Também vai ter helicase, porque esse processo, quando você corta o gene, ele é feito antes de você fazer a inserção no vírus ou na bactéria. Quando você leva isso para o vírus ou para a bactéria, só vai o trecho que você quer. Então, a helicase, todas as enzimas já fizeram o seu papel. Então, ali já não tem mais ação delas, né? Você vai precisar de outras enzimas, que no caso ali seria a enzima de ligase, né? Porque as ligases é que vão juntar esses trechos. Mas a helicase é muito importante, sim, para poder cortar as pontes de hidrogênio do DNA para você separar aí o trecho que você quer, Tá bom, obrigada. tá? Na verdade, você tem a helicase, que corta as pontes, você tem a topoisomerase, que mantém as pontes, que mantém a fita dupla aberta, ele não deixa assim enrolar de novo,
e você tem a enzima de restrição que vai, corta o trecho e tira. Então eu tenho helicase, eu tenho isomerase, topoisomerase, são duas, e, e tenho a enzima de restrição, e tenho a ligase. A ligase é depois quando eu quero plotar, né? Eu quero recombinar, aí ela vai junta. Entendi, é Então bom saber essa sequência, né? tem que saber todas essas, tem que saber da helicase, de novo, né? Helicase, isomerase, topoisomerase, ligase e enzima de restrição. Tá bom, obrigada. A DNA polimerase não atua, então, né? A DNA polimerase é durante o processo de duplicação, né, do DNA, da replicação. Ela, quando você separa a dupla fita e você quer fazer duas novas, dois moldes novos, aí quem vai fazer isso, a construção, é a DNA polimerase. Para fazer essa construção, é necessário umas âncorazinhas, um pedacinho, um trecho de DNA chamado primer. Então, o primer se liga primeiro, e aí depois que o primer se liga, aí isso indica a posição onde a DNA polimerase tem que se instalar. Então, ela se instala ali e começa a correr, a sintetizar, como se eu estivesse costurando alguma coisa. Então, em termos de replicação do DNA, aí sim, você tem que saber de primer e DNA polimerase. Existem alguns tipos de DNA polimerase. No vestibular, a gente fala só de uma. Mas então, nesse caso, ela não tem nada a ver, né? Porque eu lembrei disso, do processo de duplicação do DNA, que é ela que né, coloca tudo no lugar no final. Aí, nesse caso, seria a ligase fazendo esse papel, né? Porque aqui a gente não está falando de replicação, a gente está falando de um DNA que está lá, normalzão, né, funcionando, não está sofrendo processo de duplicação, e, e eu quero chegar lá e tirar o gene de alguma coisa. Eu, homem, né, eu externo. Então, para fazer esse processo artificial, eu preciso levar em consideração essas enzimas que eu falei, né? E no caso da polimerase, ela não entra na brincadeira, porque eu não estou construindo o DNA no caso, tá? A gente vai ver isso, a gente vai ver muita polimerase, perdão, quando a gente vai falando sobre PCR. Aí a gente vai falar muito sobre isso. Então eu vou na contramão dos outros professores que começaram a aula contextualizando com o que está acontecendo no mundo quanto à questão da pandemia. Eu vou deixar mais para o meio, para o final, para contextualizar e isso através de uma. É a única técnica que está salvando a gente hoje para poder identificar quem é que está com a doença e quem é que não está com a doença, que a gente não conhece até agora direito. Eu tenho, assim. Eu não, acho que qualquer professor, né, de biologia deve estar esperando uma questão bem bonita no vestibular que fale sobre biotecnologia especificando PCR. Então, enfim, é uma possibilidade, né? Mas eu respondi o que você queria? Aham. Beleza. Então vamos para transgênicos. Alguém sabe me dizer o que é um transgênico? Organismo geneticamente modificado? Beleza. É um organismo geneticamente modificado. E isso é utilizado, tipo, pelo ser humano na intenção de quê? Resistência também, né? Resistência? Sim. Aumentar, pode. Genética. Variabilidade genética, pode ser. Tem mais alguma coisa ou só para isso? Será que eu posso usar isso para poder fazer a alteração da combinação da combinação nutricional de um alimento?
Meninas? Pode também, né? Posso, né? Então, transgênicos vai ser assim, tá? A gente utiliza aquela técnica do DNA recombinante e a clonagem também, né? Para poder fazer isso. Então, ele coloca aqui, né, o exemplo da produção de insulina humana. Antigamente, essa insulina ela era produzida por animais, né? Se eu não me engano, era por porcos. Então, você induzia a produção de insulina em porcos, tirava para poder introduzir no ser humano. Bizarro, né? É igual o soro antiofídico, né? Contra a cobra. Você jogava o veneno no cavalo, que é um bicho de grande porte, e aí demora mais para fazer o efeito nele, então não mata direto como mataria um ser humano. E aí você pega os anticorpos desse cavalo e joga no ser humano como soro. Então, a gente pode ter aqui alguns exemplos desse caso, né? Hoje em dia tem bactérias que produzem isso pra gente. Então, você faz a técnica do DNA recombinante com bactéria, pega o gene da insulina, faz com que as bactérias produzam insulina e depois comercializa. Essa imagem, ela não tem nada de diferente da outra, só mudou o exemplo. Então, você pega a bactéria, né? E aí, você tem lá o plasmídio dela. Eu vou na célula humana com enzimas de restrição, eu tiro o gene da insulina e introduzo isso na cápsula viral, né? E aí, quando eu introduzo isso, o plasmídio, ele reconhece isso como material genético e incorpora, porque isso é uma das formas de criar variabilidade genética na bactéria, tá? A gente vai falar uma aula só sobre isso, só sobre bactéria. E a gente vai falar sobre os 3 tipos de processo que a bactéria faz para poder ter variabilidade genética. Mas uma delas é essa, a incorporação de material genético externo, aonde ela cria variabilidade, tá? E aí a gente, então, ah, forma bactérias que começam a produzir a própria insulina. Tudo bem? Ô, Rômulo, mas assim, perguntasse por que isso é possível? A resposta seria que o DNA é universal? Sim. DNA universal e por isso é incorporado pela bactéria. Tá certo? Foi, Sara? Foi, obrigada. Bom, terapia gênica eu cheguei a falar um pouquinho, né? Então, a terapia gênica é quando você tem uma doença, uma pessoa, né? E você quer tratar essa doença através de recombinações. Então, um exemplo ali é o ADA, né? Que é uma doença que ficou conhecida na década de 90, que é uma doença de imunodeficiência humana, ou seja, você praticamente não tem produção de células de defesa, né? De linfócitos. E aí tinha a história lá do menino da bolha, né? Que tinha que ficar dentro dessa bolha, não podia sair de jeito nenhum, porque como o sistema dele imune não existia, se ele sai da bolha e tem contato com qualquer patógeno, ele morre. Então, a terapia genética, ela vem para tentar melhorar isso, né? Ela vem para tentar fazer com que esse indivíduo ele consiga produzir células de defesa. Mas como é que ele faz isso? Você vai usar a técnica do DNA recombinante também. Então, você vai pegar trechos de DNA que produzam células de defesa, no caso, células linfocitárias, né? E essas células, então, elas tendem a se replicar dentro do organismo humano. Não é uma coisa muito simples de se fazer, tá? Porque as células do corpo da criança, no caso aí desse exemplo,
ele não tem esse gene. Se ele não tem esse gene, ele não produz. Aí, como é que eu faço para introduzir, né, um DNA recombinante em todas as células do corpo dele? Como é que eu faço para induzir? Porque assim, se você faz uma técnica recombinante num zigoto, ok, porque aí o zigoto ele vai se multiplicar várias vezes e vai carregar esse gene recombinante para todas as células. Agora, como é que eu vou fazer isso num zigoto? Primeiro, ele está implantado dentro da mãe. Segundo, como é que você vai saber que esse zigoto vai ter esse problema no futuro, né? Geralmente a gente só sabe do problema quando a criança nasce. Você pode até ter probabilidade de doença, mas você não tem certeza. Então, essa técnica, essa terapia gênica, no caso, ela, ela existe, tá? Mas ela costuma a tratar problemas pontuais, problemas em determinado tecido. Então, eu vou fazer uma terapia gênica no tecido hepático, eu vou fazer uma terapia gênica no tecido cardíaco. É muito difícil você conseguir fazer isso num contexto mais amplo, porque justamente pelo que eu falei, porque você está fazendo aquilo ali, o DNA ele vai se multiplicar dentro daquelas células daquele tecido. Ele não vai ir para outros lugares, né? Porque a única forma que você tem desse DNA recombinante se multiplicar é através de mitose. E aí eu não tenho mitose do tecido hepático para o tecido pancreático, são duas coisas diferentes, tá? Então a terapia gênica, ela existe, porém ela tem essa limitação, tá? Essa limitação tecidual e de multiplicação das células daquele tecido. Então, se você for pensar em terapia gênica neuronal, é bizarro, é muito difícil. Por que que é muito difícil? Alguém saberia me dizer por que que num tecido neuronal é muito difícil aplicar a terapia gênica? Por Poderia causa ser da uma questão questão da de prova. regeneração. Por causa da regeneração, não entendi. O tecido neuronal, ele não se regenera, né? Perfeito. Ele não sofre mitose, então aquele DNA recombinante ele vai ser passado adiante? Não. Não. Então, eu nunca vi isso cair em prova, mas é uma pergunta. Ô, Rômulo, eu Oi. ainda não entendi uma coisa. Tipo assim, a enzima de restrição corta a parte do DNA, que, por exemplo, nessa caso, a terapia gênica, ele corta a parte do DNA necessária que produziria as proteínas de defesa. E aí ele introduz no sangue, tipo assim, ele corta a parte de um vírus, de um animal, né? E introduz no sangue da pessoa e essa parte do DNA é encaminhada para algum tecido específico? Então, no caso, você vai injetar esse DNA numa célula jovem humana. Então, assim, eu vou extrair, digamos, eu vou extrair um- algumas células do coração do indivíduo. E aí, nessa extração, eu vou utilizar a técnica do DNA recombinante. Então, eu vou introduzir dentro dessa célula o trecho, o fragmento de DNA que eu quero. E é interessante que você introduza isso a nível nuclear. Então, você vai jogar isso dentro do núcleo da célula do indivíduo, para que isso seja incorporado pelo material genético dele. Vou precisar de enzimas de restrição. Você vai jogar a enzima de restrição, vai jogar o trecho que você quer que seja acoplado, e depois o próprio núcleo da célula tem as ligases vão lá e vão juntar isso. E aí você tem um material genético modificado. Mas é só nessa célula. Aí o que que você espera? Que essa célula se multiplique ali dentro, tá? Você não vai fazer isso em uma célula só, tá? Você vai fazer isso em algumas regiões desse tecido. Então, digamos que no coração, eu vou pegar algumas regiões ali e vou fazer essa técnica. E aí, depois que você termina, a própria célula, ela começa a entrar no processo de duplicação para passar esse material genético adiante.
E aí, conforme ele vai duplicando, as velhas vão morrendo, e aí vão ficando essas novas modificadas. É isso que acontece. Ah, tá, entendi. É a nível celular mesmo, né? Eu achei que tinha a ver com sangue. Não, a não ser que você esteja fazendo uma terapia gênica no tecido sanguíneo, mas fora isso, não. Beleza. De repente, por exemplo, nesse nível de sangue aí que você, essa contextualização, de repente eu poderia fazer uma terapia gênica voltada para coagulação sanguínea. De repente você não tem ali a produção de alguma proteína, uma tromboplastina da vida para poder fazer a coagulação do sangue. Então eu posso fazer uma terapia gênica para induzir isso. Mas fora isso, vai ser no tecido-alvo, Entendi. tá? E tem também a terapia gênica envolvendo, eu falei uma que é você ir lá e fazer tipo a clonagem, né? Existe a com vetores, que no caso é o vírus. Aí você introduz essa modificação no vírus, e o vírus, cada tipo de vírus se liga a um tecido diferente. Então você tem vírus que tem maior ligação na região pulmonar, você tem vírus onde tem maior incidência em regiões sexuais, em regiões digestórias, e aí você pode usar um vírus, uma família de vírus aí, né, que a gente chama de família, mas é entre aspas, tá? Um grupo de vírus que, sei lá, esteja relacionados com células pulmonares. Eu quero fazer uma terapia gênica lá. Então você vai fazer a modificação no DNA viral, através das técnicas que a gente já tinha falado antes, né, da recombinação gênica, e introduz esse vírus no ser humano. Posso introduzir esse vírus como? Se for respiratório, geralmente inalando, né? Se for digestório, através da alimentação, aí vai depender muito, beleza? Ou pode ser através do sangue, direto, porque aí, mesmo que eu coloque no sangue, ele pode parar no pulmão, ele pode parar porque o sangue vai levar para todas as partes do corpo e o vírus vai se ligar naquele que tiver maior afinidade. Então eu posso colocar através do sangue também. Tinha uma pesquisa, eu acho que caiu isso no vestibular em algum lugar, que eles estavam tentando introduzir um vírus recombinado, tá? E eles queriam soltar esse vírus numa determinada cidade que estava com uma incidência de uma determinada doença muito grande. E aí esse vírus modificado seria o vírus do bem. Seria um vírus para poder imunizar o pessoal contra aquela determinada doença. Agora, eu não lembro qual é a cidade, qual foi a doença, mas isso em alguma prova. E é um tipo de terapia gênica, mas assim, é... era um teste que eles estavam fazendo, né? Porque é muito arriscado, você depende ali do vento, do clima, da resistência viral, para poder atingir uma população inteira. Mas o que eu acho estranho é porque, tipo assim, se eu introduzo um vírus, mesmo que geneticamente modificado, no, na célula ou no sangue de alguém, o sistema imunológico vai querer atacar esse patógeno, né? Entre aspas. Ele vai querer atacar. Mas E você aí, sabe, e ele vai querer, não, ele vai atacar. Mas você sabe que a exposição primária, né, quando a gente fala de sistema imunológico, a exposição primária ao vírus, ele beneficia o vírus e não a gente. Porque a gente não. Nenhuma imunização primária você costuma vencer de cara o patógeno, né, o antígeno. Primeiro você desenvolve a doença, depois você cura ela. Então, isso vem a favor no caso do vírus, né? Então, se você tiver o contato com o vírus do bem, ele vai ser atacado? Vai. Mas a multiplicação viral vai ser maior do que o teu desenvolvimento de anticorpos para isso, no ataque primário. Entendeu? ah, sim, entendi. Então, é igual você pegou, digamos, não sei se você pegou, mas digamos que você tenha pego catapora na vida, digamos que você tenha ficado gripado uma vez na vida. Você não destruiu o vírus de uma vez. Você pegou a gripe, o vírus se multiplicou, você pegou a doença, o seu corpo entendeu como é que a doença se manifestava
e aí atacou e criou células de defesa para você não pegar essa doença de novo. É assim que funciona. Mas então, de certa forma, o processo com os vetores do vírus é ineficiente, né? Porque duraria por um tempo e depois não funcionaria mais. Mas por que isso? Por que duraria por um tempo? Eita, pode falar. Porque nesse tempo em que, enquanto o corpo, o sistema imune, está desenvolvendo, tipo, enquanto está acontecendo o processo para atacar o vírus, no início ele se multiplicaria, mas depois tipo com a catapora, depois o corpo conseguiria se recuperar. Concordo com você. Mas olha só, o vírus ele vai infectar o teu corpo primeiro, não vai? Então, quando ele Vai. infecta o teu corpo, ele deixa o material genético dele dentro das tuas células. Aí, já fez o efeito na célula. A célula já recebeu o DNA viral. Então, a partir de agora, as próximas células que vier a partir dessa, porque quando você coloca esse vírus do bem, você retira o gene de ataque da célula para matar a célula. Você só está levando material genético para poder ser incorporado ao teu DNA e gerar alguma coisa que você queira. Então, essa célula que, uma vez que o vírus tenha atacado, chegou lá dentro, incorporou o DNA dele, agora essa célula vai começar a multiplicar esse gene que você quer. Então, todas as células que você vier a ter a partir de agora, você vai vir com aquele DNA modificado. Ah, mas e os vírus que ficam se multiplicando ali dentro? Oh, você tem duas opções. Ou você pode tirar o gene dessa multiplicação viral, ou você pode deixar o gene da multiplicação viral para que ele tente atingir o máximo de células possíveis. E, e no final das contas, quando o teu sistema imune acabar com os vírus, o DNA recombinante ele já vai estar numa porrada de células do seu corpo. Então, acabar com o vírus não significa acabar com o DNA recombinante, porque o DNA recombinante, a função dele não é ficar no vírus, é ele ser incorporado pela tua célula. Então, se ele entrou e deixou lá, acabou, já cumpriu o objetivo, entendeu? Ah, tá. Então, é porque eu tô tentando fazer com que faça sentido na minha cabeça. Desculpa. Então, calma aí. Se quando o vírus entra, as enzimas de restrição ligam esse DNA recombinante que estava no vírus às enzimas ao meu DNA. E aí, depois, independente do que aconteça com o vírus, as enzimas de restrição já agiram. É isso? Isso, e aí isso já está grudado na tua célula, então agora a tua célula vai trabalhar com isso, Ah, tá. Entendi. Faz sentido. Obrigada. beleza? Eu gosto muito dessa matéria, mas isso envolve muito genética, né? E se a gente não tivesse um pouquinho de trato em falar sobre o assunto, confunde real, sabe? Então tem que tomar cuidado mesmo. Bom, existem as vacinas gênicas, né? Que é muito parecido com a terapia gênica. Só que a terapia gênica, a gente vai ter ali, como eu falei, a introdução, né, de um material genético dentro da célula, que vai fazer com que essa célula depois se multiplique e, e impeça você de pegar uma doença ou faça com que você produza alguma coisa que anteriormente você não tinha o gene, então não produzia, tá? Então, aqui nesse caso, você vai da vacina, né? Você vai pegar o trecho de DNA, tá? Esse trecho de DNA que codifica a proteína que causa a doença referente ao patógeno, tá? Então eu tenho lá um DNA, esse DNA vai causar, ele vai codificar uma proteína X de um determinado patógeno. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses trechos de DNA e vou fazer lá proteínas desse antígeno em bactérias. Então, eu não vou pegar a bactéria e vou colocar dentro do teu corpo. Eu não vou pegar o vírus e vou jogar dentro do teu corpo.
Eu vou pegar a proteína do vírus, a proteína da bactéria, né? Porque eu vou mandar uma bactéria produzir essas proteínas através da técnica de DNA recombinante. E aí, quando eu tiver essas proteínas prontas, eu introduzo isso no corpo humano e o corpo humano vai entender que isso é algo, é um corpo estranho, que isso é algo externo. E aí isso é um tipo de vacina também, né? Porque a vacina existem dois tipos. A vacina onde você pega o patógeno e coloca direto no teu corpo atenuado. Aí eu pego uma bactéria atenuada, atenuado é ele enfraquecido, né? E aí o teu corpo vai responder contra ele, mas como ele está enfraquecido, então a chance dele reagir é baixa. Então você vai desenvolver o sistema imune antes de ser atacado e você não pega a doença. Então esse é um tipo de vacina que existe. Ela é boa? Ela é ótima. É a melhor vacina que tem, mas é a mais perigosa. Porque se você tiver uma vacina que não está em temperaturas ideais, concentrações ideais, essa bactéria, esse vírus, o patógeno, ele pode voltar à sua atividade normal e causar doença em você. E aí, dependendo da doença que você estiver tratando aí, pode levar à morte. Então, é a vacina mais perigosa que tem. E tem a outra vacina que é muito usada, que é a de fragmentos, né? A vacina fragmentada, quando você pega a bactéria e fragmenta ela, ou você pega o vírus e fragmenta e põe isso no corpo, na corrente sanguínea. É, ela é mais, como é que eu posso dizer? Ela é mais garantida, né? Mais segura, porque não tem chance de você pegar a doença, porque a bactéria está morta, o vírus está morto, mas a eficiência dela é um pouco menor, porque como eles estão mortos, né? Então a reação, né? O sistema imune, ele acaba não sendo ativo da mesma forma como se eles estivessem vivos. Então o reconhecimento, ele não vai ser aquele reconhecimento 100%, tá? E aqui no caso das vacinas gênicas, está colocando a proteína. Então ele entra nessa categoria de vacinas fragmentadas. Então, se você colocasse um grau de eficiência de vacinas, caralho, eu tô falando aqui e eu acabei de lembrar que, que isso pode ser uma questão que eu nunca vi, tá? Então, poderia cobrar para vocês qual é o grau de eficiência de vacinas. Ele coloca lá, vacina gênica, vacina fragmentada, vacina atenuada. Perdão. E aí você colocaria lá o grau de eficiência da vacina atenuada, e aí vem a fragmentada e a gênica, que provavelmente ocupariam ali espaços próximos, tá? Porque você tem a proteína dela, você não tem ela em si. Foi ou não? Pode repetir a ordem da vacina? Então, você tá falando aqui da questão que eu criei aqui? É isso. Então, se caísse numa prova, né, perguntando qual é o grau de ativação do sistema imune, pelos diversos tipos de vacina que são realizados, né, e ele desse esses três exemplos, a fragmentada, a atenuada e a gênica, a, a que ativaria em maior grau o sistema imune com certeza seria a atenuada, né, porque você está colocando o patógeno inteiro ali dentro. Agora, as que viriam em segundo plano, talvez no mesmo ali patamar, seria a vacina gênica atenuada. Ou, atenuada não, perdão, fragmentada. Porque aí a fragmentada são pedaços, né, do patógeno, e a gênica seriam proteínas do patógeno. Ao invés de ele perguntar também qual ativaria mais, porque isso é meio complexo, ele poderia perguntar quais são os tipos de vacina. Ele poderia perguntar quais são as diferenças entre os tipos de vacina. Então, é importante que você saiba, até porque muita gente só fala sobre a fragmentada e atenuada. Quase ninguém fala sobre vacina gênica. Então, é interessante que vocês saibam. E que isso é Eu um não método. sabia de vacina gênica, não. Então, isso é uma coisa interessante aí que, se vier, vai pegar muita gente de surpresa.
Mas as outras são mais comuns, né? As outras são mais comuns justamente porque não dependem, né, de uma técnica recombinante, de uma clonagem de DNA. A vacina gênica ela é um pouco mais específica, Beleza. beleza? Então, a gente tem aqui um exemplo para vocês verem como é que seria feito isso, usando a tuberculose como exemplo, né? Tuberculose que estava erradicada do Brasil até o ano passado e que voltou a fazer parte do nosso quadro de doenças, né? Muito porque as pessoas começaram a aderir a esse processo anti-vacina. E então a gente tem aqui uma maneira de você produzir uma imunização ativa através da vacina gênica. Então você vai fazer recombinação, né? Então tem a bactéria ali da tuberculose, o DNA dela, beleza. E aí você insere trecho desse DNA no plasmídio e introduz numa bactéria ali que você está usando como molde para poder replicar. Tá? Essa bactéria coli, inclusive, é a bactéria que forma a nossa flora intestinal. Muito conhecida. E aí você faz a introdução disso, põe ela numa cultura de bactérias, né, onde tem a glicose, temperatura ideal, e ela começa a se multiplicar com aquele gene da tuberculose ali, produzindo proteínas da tuberculose. E aí, o que que você faz? Retira as proteínas da tuberculose, ou seja, dessas bactérias que foram formadas, você faz uma filtração, tá? Existe um processo de filtração, porque a bactéria não produz só isso, então você filtra tudo aquilo que você não quer, e fica então só aquele plasma lá que você tem as proteínas que você vai usar para vacina. E usa essas proteínas como antígeno. Antígeno é partícula estranha, né? Antígeno é aquilo que causa mal. Então existem alguns códigos aqui, ó. Esses códigos representam as proteínas que são formadas. Então HSP65, HSP70, SAT6. E então esse é um código de presença da vacina, ou perdão, da vacina não, da proteína da tuberculose. Beleza? E isso daqui está sendo muito usado agora. Eu ia deixar para falar isso mais para frente, mas está sendo muito usado agora sobre o coronavírus. A galera está tentando identificar quais são as proteínas que o vírus, né, produz, que é o SARS-CoV, né? Quais são as proteínas que ele produz para poder tentar criar algum mecanismo de defesa utilizando essas proteínas. Então, utiliza a proteína antes do vírus ter contato com o corpo do cara, para que o corpo se arme antes do encontro com o vírus. Então, é uma forma que você teria de imunização aí, tá? A questão qual é a variabilidade do vírus? O vírus é o mesmo em todo mundo, desde a China até aqui? Porque a gente só não consegue fazer isso, por exemplo, isso não dá certo para tudo, tá? Se você estiver tratando, por exemplo, da AIDS, a AIDS é um vírus que até hoje não tem vacina. Você tem controle através de coquetéis e tal, de medicamentos, para poder diminuir o ataque do vírus nas células de defesa, porque são vírus que atacam os nossos linfócitos T, né? Mas ele tem uma alta variabilidade, uma alta taxa de mutação. O vírus tem uma mutabilidade muito grande. Depende do grupo de vírus, mas existem uns, como por exemplo o da AIDS, que é absurdo. Então ele atacou ele é de um jeito. Daqui a 10 pessoas, o vírus já é completamente diferente, causa a mesma doença, mas ele é completamente diferente. Então ele não tem um rosto, ele não tem uma estrutura para que eu induza as minhas células de defesa a reconhecer aquele cara como problemático, porque ele fica mudando a todo momento. Então, seres, né, no caso, seres
que eu estou dizendo aqui no geral, tá? Que tem alta variabilidade, você tem muita dificuldade de ação contra eles, tá? Como? Fala. Mas tem alguma parte do vírus específica que permite essa mutação ou é aleatório mesmo? Então, no caso da AIDS, é porque assim, você tem vírus, o vírus ele é uma parada. Tem muita gente que acha que a vida veio a partir disso, tá? Existem várias teorias que induzem pensamentos para que a gente acredite que a vida ela veio de um organismo viral. Eu de algo muito parecido por conta lá dos coacervados. Eu não sei se vocês lembram disso da aula de. A gente não teve essa aula, tá? Mas se vocês lembram disso no ensino médio sobre a origem da vida. E para você criar célula vegetal, célula animal, protistas, fungos, e para isso tudo acontecer, você dependeu de uma taxa de mutabilidade absurda. E essa taxa de mutabilidade ela tende a ficar cada vez menor quanto mais você se afasta desse início. Então, as nossas células, por exemplo, elas já estão numa taxa de equilíbrio muito maior do que a do vírus. Então, as nossas células quase não mutam mais, né? E olha que a gente ainda tem mutação, tanto é que forma câncer, forma não sei o quê, mas tumores, variabilidade no geral. Agora, isso ainda é pequeno perto se você for comparar com um vírus ou com uma bactéria. E aí você vai encontrar, Sara, vírus que tem RNA somente, RNA de fita simples. Vai encontrar vírus que tem RNA de fita dupla. Isso às vezes não entra na cabeça dos alunos. E não entrou na minha cabeça por muito tempo, porque a gente considera que DNA é fita dupla, né? E que RNA é fita simples. Mas o vírus ele consegue ter tanto fita dupla quanto fita simples. A gente chama, tem fita simples que pode ser negativa ou positiva, tem essa variação. Ele consegue ter DNA também, né? Oi? Ele consegue também ter. Tem vírus que tem Consegue? DNA. Eu Tem tenho que sim. saber esses tipos de vírus, alguma coisa mais específica Não, assim. você não tem que decorar, não tem que decorar isso. Isso é a nível de biologia, nível graduação, tá? No vestibular, a medicina também vai estudar isso dependendo da área que você queira seguir, tá? Mas o que você precisa saber é que tem os tipos de vírus que tem. Então, existe vírus de DNA? Existe, são os arbovírus. Eu preciso saber o nome? Não, provavelmente ele vai colocar para você na prova, tá? Seria possível ele cobrar isso numa prova de vestibular? Seria, mas eu nunca vi, tá? Então, você tem vírus de DNA? Tem, são muitos até. Você tem DNA de RNA? Oh, você tem vírus de RNA? Tenho. O exemplo aí, o Covid é de RNA. E geralmente, esses que têm maior taxa de mutabilidade, adivinha quem são? Os de RNA. O da AIDS é o quê? RNA. A diferença da AIDS é que o vírus da AIDS ele é um retrovírus. Vocês sabem me dizer o que significa ser um retrovírus? Que faz a transcriptase reversa. Isso. Eles conseguem voltar à etapa, né, de RNA. Ele faz tipo a transcrição reversa, né? Ele sai de RNA para DNA de novo. Só que fazer esse processo de RNA para DNA faz com que você tenha variabilidade. Então é por isso que ele sempre modifica. É por isso que ele é sempre diferente. Foi? Foi, obrigada. Rômulo, Diga. então tem uma grande chance do Covid ser, tipo, igual, sei lá, uma gripe que modifica, né? A taxa de mutação do vírus da gripe, por exemplo, da H1N1, ela é bem menor. Eu escutei alguns relatos de que era coisa assim de 5 vezes menos em relação à do Covid. Então isso faz com que você tenha uma taxa 5 vezes maior, sabe? Vamos pensar assim, o vírus da H1N1 ele já matou bastante gente. Só que
a taxa de transmissão desse vírus, ou seja, para ele poder entrar no teu organismo e criar um problema, era mais difícil. Então, você precisava de uma carga viral maior para o teu corpo não conseguir responder a ele. No caso do Covid, você tem uma biofábrica interna muito grande. Então, a taxa de transmissão, ela é muito alta. Isso significa, Inara, que se você tiver em contato com alguém que esteja infectado, a chance de você não pegar o vírus é muito baixa. Então, qualquer partícula viral, ela consegue sobreviver dentro do teu corpo e se replicar. É isso que tem sido dito. Então, o grande problema dessa doença é que, além da variabilidade que ela tem, que é a maior da H1N1, ela ainda tem essa questão da alta ai, meu Deus, agora vai embolar. De se disseminar muito, sabe? Então, ela tem uma alta taxa de disseminação muito alta. Eu ia falar outra palavra, mas é mais difícil. Eu É, entendi. Mas isso tem a ver também, porque minha irmã estava conversando comigo que algumas pessoas saíram numa reportagem que algumas pessoas que contraíram o vírus e agora tá ok, já foi curada, ainda não possui o anticorpo sobre o coronavírus. Isso tem a ver, né? total a ver. Total a ver. Eu também vi isso, também tenho ficado antenado e, e vi que, por exemplo, nos Estados Unidos já tem uma pesquisa mapeando a galera que foi contaminada, que está se recuperando e que existe uma parcela desse pessoal que desenvolveu anticorpos, existe uma parcela que não desenvolveu anticorpos. E o que que essa pesquisa quer dizer para você? O que que a mensagem que ela está te dizendo? Alguém saberia me dizer? Porque ninguém tá seguro, né? Significa, galera, que boa parte da população que teve contato com o vírus pode ser recontaminado de novo. É isso que eles querem dizer. Ô, Rômulo, Fala. então assim, se eu pegasse, você falou que uma parte da população não desenvolveu, mas uma parte desenvolveu Correto. corpos. Se eu pegasse as células dessas pessoas que desenvolveram anticorpos para criar uma vacina, porque, tipo assim, o anticorpo sobre o Covid já está instaurado no corpo daquela pessoa. E aplicar nas outras pessoas seria exatamente isso, né? A É isso que técnica. eles estão fazendo isso, tá? Isso daí já está acontecendo. Sim, eu sei, É, eles mas estão pegando o plasma, né, das pessoas para poder inocular nos pacientes. Só que assim, até agora, existem várias doenças que isso dá certo. A gente não sabe ainda se está funcionando nesse caso, entendeu? isso seria vacina gênica? Então, não é vacina gênica porque você não mexeu no gene. Você Uhum. só está filtrando o sangue e pegando um anticorpo pronto. Isso seria vacina gênica se você pegasse o vírus, a proteína do vírus, né, tipo assim, eu vou lá no vírus do Covid, aí eu tiro lá, através de enzima de restrição, o gene de uma determinada proteína que ele produz, tá? E aí eu vou e coloco isso numa bactéria para que ela produza muita proteína dessa. Aí eu vou produzir uma vacina em larga escala para o mundo inteiro. Vou chamar a população, vou falar assim, ó, galera, vamos lá no posto de saúde para se vacinar. E vai colocar isso no teu sangue para você começar a criar células de defesa contra aquele anticorpo. Aí a vacina. Só que isso ninguém está fazendo ainda, não. Ah, tá. Então isso Tá? seria só, tipo, esse negócio de aplicar o anticorpo tem nada a ver Isso. com. Mas essa tua colocação, ela é maravilhosa, porque estava saindo até circulando isso aí na internet, é, vários países se juntando para poder arrecadar lá, já tinha não sei quantos bilhões de euros, porque eles estavam se juntando para poder criar uma vacina. Não sei se vocês viram isso.
para desenvolver uma vacina. E o Brasil não estava dentro dessa galera aí, né? Foi até quem colocou isso, para vocês não acharem que isso é uma informação falsa da internet, quem colocou isso foi o Átila. O Átila é um biólogo muito conhecido, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele deu até uma entrevista recentemente na TV Cultura falando sobre a curva de crescimento do vírus no país. E, enfim, e foi ele que postou sobre isso. Então, é uma informação muito provavelmente que é verdadeira. E esse dinheiro, ele vai ser usado nessa vacina que eles estão querendo criar, é uma vacina gênica, não é uma vacina fragmentada, porque nos Estados Unidos você já sabe que tem mais, por exemplo, estou falando lá porque lá já tem pesquisa real, tá? Lá você sabe que existe o vírus que está indo para parte das regiões mais internas do continente, né? É um vírus que tem algumas diferenças aí, se comparada com o vírus que se instaurou ali na cidade de Nova York. Então, eles provavelmente vão tentar buscar informações desses países todos para ver quais são as variações e criar combos, né, de proteínas virais para poder atacar todas elas. Beleza? Foi, Milena. Foi Nara que falou comigo, né? Beleza. E aí, ainda sobre essa questão, né, agora mergulhando no universo da problemática que a gente tem hoje, que é por que o Brasil, eu estou falando de Brasil porque estamos aqui, tá? Por que o Brasil não consegue identificar as pessoas que estão com Covid neste momento para poder tentar organizar, né, as pessoas contaminadas no sentido de priorizar as pessoas que devem ficar em isolamento e que não sabem que estão contaminadas, que são assintomáticas e assim por diante. Porque, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem um negócio chamado janela imunológica, que é o tempo onde você pega a doença, mas não responde a ela ainda. Então, esses testes de farmácia que fazem reconhecimento de IgM e de IgG, esse IgM e IgG você só vai encontrar isso pós o período da janela imunológica. Só depois que você começar a reagir. Antes disso, você pode estar com a doença e não vai apresentar IgM e IgG. Posso dar um exemplo básico para vocês? Existem pessoas que pegam AIDS e só descobrem que estão com AIDS depois de 5 anos, porque a janela imunológica é muito grande. Não sei se vocês sabem disso. Então, no caso da janela imunológica do Covid, é menor, né? Parece que aí a gente tem em torno, isso pode acontecer em até 10 dias. Então, você pode estar ali com um sintoma ou outro que você não sabe se mas o teu corpo ainda não está reagindo a ele. Então, você vai fazer o exame e vai dar negativo, vai dar errado. Então, o exame, para dar certo, o exame que é real é o exame de PCR, que é esse que eu estou colocando aqui para vocês. Então, essa é uma máquina de PCR, onde você pega o material genético da pessoa, geralmente no sangue, né? E o que você vai fazer? Você vai multiplicar, tá, esse material genético. Então, digamos que eu tenho ali, no primeiro ciclo, eu tenho 2 moléculas de DNA, né? Então dá para ver 2 moléculas de DNA. No caso, antes disso, né, no ciclo 0, antes do ciclo, você tinha uma molécula que eram 2 fitas azuis. No primeiro ciclo, elas se separam e formam 2 vermelhas. Então agora eu tenho 2 moléculas, sendo que cada uma tem 2 fitas, então são 4 cópias. No segundo ciclo, duplica 8 cópias, depois 16, 32 e assim vai. Geralmente são 30 ciclos.
E aí você chega lá no final do 30º ciclo com 2 bilhões de cópias de DNA. Para que eu aumento? Para que eu estou fazendo isso? Essa máquina é uma máquina de xerox de DNA, tá? Para ela vai aumentar tanto a quantidade de material genético que dessa forma você vai conseguir verificar aqui se existe a presença do material genético do vírus ou não. Porque quando o DNA é pouco, você vai falar, pô, mas por que eu não faço isso com 2 cópias? Né, com uma cópia? Porque com uma cópia ou 2 cópias, o fragmento de DNA do vírus é tão pequenininho que você não consegue reconhecer ele. Ele não tem expressividade. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Quando eu aumento a carga genética, ela começa a se destacar mais. Você começa a ver que tem alguma coisa ali que não faz parte do material genético humano. Assim, pô, esse trecho aqui não é humano, ele está se repetindo várias vezes. Então, depois que você tem 2 bilhões de cópias, ele se apresenta de uma maneira considerável. E aí você pode afirmar com certeza se ele está presente ou se ele não está presente no teu sangue, né? E isso, como é que eu faço esse PCR? É assim, lembra da helicase que a Sara falou, né? A Milena falou sobre DNA polimerase, tudo isso participa do PCR. Você coloca o DNA ali, e aí o que acontece? A primeira coisa que a máquina faz é elevar a temperatura a 98 graus Celsius. O que acontece quando eu elevo o DNA a temperatura de 98 graus Celsius? Desnatura. Desnatura. Perfeito, Tainá, arrasou. Desnaturou. Lembra que é uma fita dupla, aonde eu tenho sentido 5 linha, 3 linha e a outra diversa. Vocês lembram disso, né? Sentido da vida? Ou não? Lembro. Sim. A gente falou sobre isso lá na aula presencial, né? Beleza. Então a gente tem aqui a desnaturação. Depois disso, a máquina diminui a temperatura. Tá? Então ela diminui a temperatura para 48 graus Celsius. Olha a diferença absurda. Quando ela faz isso, ela permite que você introduza na máquina agora os primers. Primers são trechos de DNA, tá? Que se ligam nas pontas. Rômulo, Fala. mas qual é a lógica de eu desnaturar se vai perder a função? Então, mas aí é que tá. Você perde a função inicialmente na desnaturação. Só que esse processo, o DNA, nesse caso aqui do PCR, você desnaturou para quebrar as pontes de hidrogênio, você não quebrou as fitas de nucleotídeo. Mas isso não dá para fazer com a helicase? Dá para você fazer com a helicase, mas a helicase não vai fazer nela toda. A helicase vai fazer em pedaços, em pontos. O DNA é muito grande. Então, para você abrir ele de ponta a ponta, só desnaturando. Entendi. Depois ele vai voltar para atividade normal? Porque não destruiu a enzima primária, tipo isso? A enzima primária, proteína primária? Você não está trabalhando com proteína, que é ácido nucleico. A gente está falando de Ah, tá. nucleotídeo. Tá bom, tá bom. Então não quebra tudo, só quebra a ponte de hidrogênio. Tá bom, obrigada. Nada. Diminuir a temperatura, adicionei primer, o primer vai para as pontas. Tá? Mas que pontas são essas? Nas pontas, 3 linhas. Por que na ponta 3 linhas? Porque a 3 linhas faz ela faz paridade com quem ali? Com a 5 linha. Lembra que o sentido da vida é o 5 linha, 3 linha. Então, se eu parear o 3 com 5, o 5 começa a construir para o lado inverso. Então, vai do 5 linha, 3 linha, esse primer, então, tá para cá com uma ponta 3 linha vazia. E a fita complementar também. E aí o primer, ele é primer de primeiro, né? Então ele é a âncora para a DNA polimerase chegar até ali. Então você aumenta de 48 graus Celsius para 72 no final desse processo, depois que o primer ligou. E aí quando você chega a 72 graus Celsius, né? Você está estimulando a entrada da DNA polimerase. Então a DNA polimerase, ela entra, né? E aí essa temperatura ela chega a diminuir um pouco, de 72 para 68, e aí ela vai e se liga. Depois que ela se liga, você ainda aumenta um pouco a temperatura para ela poder acelerar esse processo de construção da fita.
Construiu a fita, a DNA polimerase sai, e aí começa tudo de novo. Aí vai para 98, 48, 68, 72, 98. Esses são os ciclos de desnaturação, anelamento, que é colocar o primer, e extensão da fita. Acabou a extensão? Acabou o ciclo. Aí começa tudo de novo. E ela vai fazer isso em torno de 30 vezes. Isso a gente chama de PCR. E é isso, quando você olha na televisão, existem, sei lá, não sei quantos casos de Covid confirmados. Os casos de Covid confirmados, eles são levados em consideração pela quantidade de PCR testada que foram feitos até agora. Só que a máquina de PCR é difícil de encontrar? Não, é cara, mas é difícil de encontrar? Não tanto. Agora, ela nunca foi usada para medicina, ela sempre foi usada para pesquisa. Só laboratórios de pesquisa de biólogos, farmacêuticos. Você não tem isso em hospital. Então, pensa, só universidades você vai encontrar esse tipo de coisa, só laboratório você vai encontrar esse tipo de coisa, que é muito pouco perto de tudo que está acontecendo. E outra coisa, esse primer aqui que você está vendo, tá? Elas são compradas de fora do país. Você não tem esses reagentes produzidos dentro do Brasil. Então, todas as vezes que a gente trabalhou com isso na faculdade, você tinha que usar um ou outro, assim, para poder testar, ou já usar aqueles que já tinham feito antes, porque isso é muito caro e isso não tem aqui dentro produção de reagentes de PCR no Brasil. E aí, isso significa que você não consegue fazer um monte de testagem, porque você não tem laboratórios que produzam isso no país. Logo, essa subnotificação, o que você acha? Ela é real ou não é real? Enfim, eu acho que vocês já tinham isso pré-formado na cabeça de vocês. Mas, se você entende o que é um PCR, como o PCR ocorre, e o que é necessário para ele, a introdução de reagentes, que esses reagentes não são produzidos aqui, isso fica ainda mais claro para a gente. E aí, como não tem laboratório, e é difícil você introduzir um laboratório agora no meio de uma pandemia, então o governo, na tentativa de acalmar a população, tenta introduzir esses exames paliativos, que é, como eu falei, né, paliativo, que é a introdução de mecanismos para analisar o anticorpo. Então, vamos analisar a quantidade de anticorpo para o COVID. É possível? É. Mas é muito precário, é muito difícil você dizer assim, Tainá fez um exame. Se deu positivo, tá certo, tá? Agora, se deu negativo, a chance de dar errado é de mais ou menos 70%. Então, assim, é uma coisa muito complicada de você utilizar. Rômulo, Pode falar. esse equipamento é que eu não entendi muito bem. Ele só vai fazer a duplicação dessa parte do DNA ou ele também vai identificar a doença? Não, ele só faz a multiplicação. A verificação disso a gente faz depois. Então, Com primeiro você outro faz equipamento. outro equipamento. Entendi. Isso daqui é só para, de fato, você amplificar o material genético e conseguir verificar coisas que você não verificaria em uma molécula de DNA somente. Tá bom, beleza. Geralmente, o que vai fazer a leitura disso é essa maquinazinha que vem depois, chamada de eletroforese. E isso que eu estou mostrando para vocês, do PCR, isso é feito com teste de paternidade também. Então, o teste de paternidade, ele também é realizado utilizando PCR e depois eletroforese, a mesma coisa, tá? O que seria eletroforese? Ela é tipo uma impressão digital. Você vai verificar quais são os genes que foram amplificados, né,
durante o PCR. Então, o PCR aumentou aquela amostra de DNA, e agora esse DNA ele vai ser separado por peso molecular. Então, digamos que a Tainá, estou dando um exemplo aqui de vocês, tá? Mas é aleatório. A Tainá, ela tem um gene para melanina. Todos nós temos, né? E aí, a carga de gene que ela tem para isso é X. A carga da Sara é X menos 2. A carga da Inara é X menos 3. Então, quando você colocar esse DNA nessa máquina de eletroforese, essa máquina ela tem duas cargas, uma carga positiva e uma carga negativa. E o nosso DNA, ele é levemente negativo. Então, a gente coloca ele no lado do lado oposto para que ele seja atraído pelo lado positivo. Só que se a carga genética da Tainá é muito grande, então ela vai correr menos. Ela vai. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Tem. Ó, eu vou colocar aqui. Você tem o lado negativo e você vai colocar o DNA aqui, né? A amostra que veio do PCR. Está amplificada. Do outro lado, você tem o lado positivo. Quando eu ligar essa máquina na tomada, né? O DNA que é negativo, ele começa a ser atraído pelo positivo. Tá? Todos eles. Só que aquele DNA que é mais pesado, ele não corre tanto. Então, quando ele chega uma hora que ele não consegue correr mais, ele se acumula e faz uma marquinha aqui, ó. O DNA que é mais leve, ele consegue correr mais. Então, chega uma hora que ele não consegue mais porque o peso dele não deixa, então ele para ali. Aqueles que forem mais leves vão ser os que vão lá para baixo, porque eles conseguem ultrapassar a barreira do gel, porque isso daqui que eles estão correndo é um gel, tá? E aí eles vão correndo no gel até não aguentar mais, até não ser mais atraído pelo lado positivo. Quanto mais leve eu for, mais eu consigo romper essa barreira e chegar até lá embaixo. E assim eu consigo fazer a comparação dos genes. Então, digamos que aqui, esse penúltimo tubo e o último tubo seja da Sara e da Tainá. Eu consigo reparar que existe um gene que é correspondente na Tainá e na Sara, porque eles pararam na mesma posição. Então, o gene ele tem a mesma carga, ou seja, ele tem a mesma intensidade, ele tem a mesma quantidade de bases. Então, a expressividade dele é igual. Deu para entender isso ou não? Deu. Deu. E é assim que eu faço o teste de paternidade. Então, peraí, vamos lá. Digamos que esse cara aqui, número 3, é o pai. Esse 4 é a mãe. E o 5 é a criança. Tá? Esquece os dois primeiros. Aí eu vejo que isso não vai dar certo não, tá? Mas eu vejo aqui que o 4 e o 5 eles têm um gene igual. Então a mãe é mãe. Mas eu não verifico nenhum que seja igual ao pai, porque esse primeiro aqui ele não é totalmente idêntico. Esse último aqui ele não é totalmente idêntico. Mas eu vejo que a mãe tem, né? Então, é filho da mãe, né? Porque o teste não é de maternidade, o teste é de paternidade. Então eu sei que isso daqui verifica uma maternidade confirmada, mas a paternidade não está confirmada. Digamos que o 1 e o 2 também pudessem ser suspeitos pais, né? E também não verifico ninguém aqui. Então, nesse teste, daria uma ausência de paternidade dos três indivíduos, seria de outro pai. Mas isso cai direto em vestibular, uma imagem assim, e você ter que fazer a comparação dos suspeitos pais com o filho, com o filho que está sendo estudado, tá? Bom, ok, isso é um exemplo que cai muito em prova. Em relação ao Covid, como é que eu faço? Eu vou fazer primeiro, né, o PCR do vírus, do DNA do vírus, vou amplificar ele. Depois que eu amplificar, o que eu faço? Jogo aqui no gel. Aí ele vai fazer essas marquinhas. Beleza? Fez as marquinhas. Aí eu já tenho um padrão. Agora, o que eu faço? Pego Tainá, Inara, Rômulo, Sara, Caio, João e corro o DNA deles, o sangue deles.
para fazer o quê? Vai, quero ver se vocês entenderam. Pra fazer a comparação com o DNA do vírus, não? Perfeito. Se tiver alguma banda batendo, significa o quê? Você tá infectado? Exato. E é assim que a gente descobre se uma pessoa está de fato com o vírus do SARS-CoV. Mas um só já é possível concluir? Então, boa, adorei tua pergunta. Olha só, a gente está falando aqui do básico para o aprofundado. Para você garantir que isso é de fato verídico, você tem que ter no mínimo três bandas batendo. E isso serve para paternidade também. Se você tiver 3 bandas confirmadas, então isso já é suficiente para você dizer que sim, que é uma inclusão de paternidade ou é uma inclusão de carga viral no seu sangue. Se não tiver 3, né, eu dei o exemplo dali da mãe que tinha uma só, mas isso daqui é um exemplo fictício só para vocês entenderem a matéria, tá? Você tem que ter no mínimo 3, Beleza. beleza? Então, Porque no caso, a taxa de variedade é tão grande, que ter 3 já é o suficiente para você saber que aquilo ali existe sim compatibilidade. Foi ou não? Foi sim. Beleza. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, no caso da paternidade, eu faria o PCR da mãe, do pai e né, suposto pai e do filho. E botaria os 3. Aí, os que não fossem combinantes com a mãe, teria que ser combinante com o suposto pai. Seria isso? Aqui, ó. Tem um exemplo aqui, né? Teste de paternidade, a mãe, o pai, e aí, ó, você tem 4 crianças. Aqui tá bem bonitinho. Então eu consigo verificar os genes do pai, então é amarelo. Então eu verifico que a criança 1 e a D1 e a S1, né? Eles são filhos desse cara aqui. Agora, se você olhar o D2 e o S2, eles não possuem. Então você não verifica. Então, nesse caso, isso não é uma inclusão de paternidade. Aí essa criança D2, ela é filha só da mãe. E esse caso S2, ele não é filho nem da mãe nem do pai, então ele é adotado. Sacou a ideia? Sim. Eu vou dar um exemplo básico. Eita ferro. Um exemplo básico de como isso cai no vestibular. Aqui. Eu tenho o bebê e eu tenho 5 casais. Casal 1, 2, 3, 4 e 5. Ele pede para você qual é o casal que é pai biológico dessa criança. E aí você vai fazer isso pra gente. Eu quero que vocês me digam aí na próxima aula. Beleza? Beleza. Então, a gente não fechou essa aula. Vocês podem até fazer os exercícios. A gente não fechou, não falei de clonagem. Não consegui fechar. Mas é porque eu precisei. Eu tô com a sensação de que vai cair PCR, vai cair eletroforese. Aqui é uma imagem de eletroforese é, mais detalhada, né? Assim que sai a imagem. Então é só para vocês verem a nível de critério que é só uma ilustração, nunca vai ser assim, né? Na real, a imagem é bem mais complexa, mas é assim que a gente faz o estudo. Beleza? Aí ficou faltando clonagem, eu consigo matar isso depois facilmente com vocês. Beleza? Só para não passar muito do horário aí. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês. Essa matéria é uma matéria muito recente, é uma matéria bem que cai bastante. E qualquer dúvida, faça os exercícios e me chamem aí
se tiverem dúvidas, beleza? Um beijinho para vocês e a gente se encontra aí na próxima, tá? Valeu, galera. Tá, valeu.